Estamos ao vivo, salve, salve, você que está sempre aqui conosco acompanhando o RG do Gol, nosso Instagram, sempre com grandes histórias, dados, estatísticas, momentos diferentes e importantes do nosso futebol de Ribeirão Preto. Você que já está entrando para participar da nossa live, hoje um bate-papo especial com essa fera que já está entrando aqui e eu já vou fazer o convite para ele aceitar e bater uma resenha nessa nossa sala de visitas aqui sobre o futebol de Ribeirão Preto. Já fizemos uma live com o Glauco, representando o comercial, com o Lucas, grande artilheiro do Botafogo, né? O Thailson, vice-artilheiro do Botafogo na Série B de 98, e hoje uma presença, um craque, né? Só que dessa vez do gol. Grande goleiro Maurício. Maurício vai participar conosco aqui na live do RG do Gol sobre o futebol de Ribeirão Preto. Eu só estou esperando o pessoal entrar aqui, nós já estamos com os participantes, a galera já está entrando, inclusive o Maurício já está aqui na nossa live também para a gente fazer essa resenha sobre futebol. E no caso hoje o espaço é destinado aos goleiros, camisa 1, que vão sempre ser homenageados e reverenciados aqui na nossa live do RG do Gol. O Maurício já está aqui conosco. Eu vou convidar o Maurício Soares para que ele entre aqui no nosso bate-papo com esse carioca radicado em Minas, história no futebol de Ribeirão Preto. Aí está ele, ó, grande Maurício Barbosa Soares, hein? Para quem já há muito tempo não tinha, né, essa oportunidade de rever o Maurício. Aí está o nosso grande goleiro, camisa 1 do comercial, do Botafogo. O áudio está chegando bem, está ouvindo bem aí, Maurício? Tranquilo. Obrigado, Rafael. Maravilha, que bacana. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa nossa quarta resenha desse projeto nosso de valorizar o futebol de Ribeirão Preto, comercial, Botafogo, e as histórias que não devem nunca, né, ser apagadas da memória de todo mundo que gosta de futebol, que gosta da bola. E você, meu amigo, são quase 10 temporadas representando o comercial e Botafogo. Isso é para poucos. Soltei até hoje no feed, né, relembrando esses goleiros que defenderam os dois times da cidade, somente 7 nos últimos 30 anos. E você, sem dúvida nenhuma, meu amigo, está no topo. É o cara que domina essa lista aí. Várias passagens pelo Bafo, pelo Bota, e hoje eu tenho certeza que 50, 55 minutos que a gente vai fazer de live vai ser curta, né? Temos muita história. Então, vou deixar você falar. Muito obrigado. Já faça, né? Já vamos começar a bater essa resenha. Eu vou deixar você comentar, Maurício. Boa noite, Rafael. É um prazer, né, estar falando com vocês, né, voltar a falar com os torcedores. Né, isso é muito importante para quem já parou, né, de jogar. Então, a gente tem que agradecer essa oportunidade. Maurício Barbosa Soares, hoje está com 54 anos, né? E muita gente até não sabe que você nasceu no Rio de Janeiro, mas foi radicado em Minas, né? Começou a jogar no Atlético Mineiro, depois veio para Ribeirão Preto, uma passagem fenomenal aqui pelo futebol de Ribeirão Preto. Então, para a gente já começar o nosso bate-papo, uma breve, uma resumida nessa sua carreira, para que a gente faça a nossa live focada no futebol de Ribeirão, Maurício. Valeu, vamos começar aí. Vamos falar bastante aí da minha passagem por Ribeirão Preto, né? Tenho certeza que foi muito gratificante, porque a metade da minha carreira foi em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto. E a gente fica muito envaidecido por ter jogado, né, nas duas equipes, representando o Ribeirão Preto. Então é uma parte da minha carreira e eu, né, hoje eu sou muito grato ao Ribeirão Preto. Você jogou no Atlético Mineiro, depois de um período veio para Ribeirão Preto para começar a defender o comercial, né? Nessas suas... Foram 7 temporadas, é isso? Em Ribeirão, né? Isso. Para chegar no comercial, qual foi a trajetória, Maurício? Bom, eu disputava a Série A3 pelo Mirassol e eu fiz um jogo, né, contra o comercial em Batatais. E a partir daquele jogo, sempre
havia uma manifestação para que eu pudesse estar indo para o comercial, né? E em 2003 eu tive o convite, né, para ir para Ribeirão, né? E eu acabei acertando um contrato no final de 2003 para disputar o Campeonato Paulista da Série A2 pelo comercial. Isso Em em 90, 90, em 93. 93. 93. Quando Aí, você estreia isso, diante do Corinthians, num amistoso, né, lá em São Paulo, foi o que o primeiro Corinthians jogo. vence por 1-0. Nós até soltamos também no RG do Gol aquele gol que o Corinthians vence por 1-0 lá em São Paulo. E era, naquela partida, a estreia do Marcelinho Carioca pelo Corinthians. E era a sua estreia pelo Comercial também. Isso, verdade. Foi um amistoso que nós fizemos em São Paulo, né, contra o Corinthians. Foi a minha estreia. E foi importante, né, que o comercial era naquele ano lá e estava fazendo uma equipe para que pudesse subir, né, para a Série A1. E nós fizemos ter uma campanha boa a partir daquele jogo, que o pessoal começou a ter mais confiança na equipe, né? A gente enfrentou uma equipe grande, né, como o Corinthians, né, fazendo o jogo que a gente fez, uma estreia. Foi muito importante aquele jogo para que a gente pudesse dar sequência no campeonato. Maurício, naquela época, você vem para Ribeirão, para o Comercial, já para ser titular, com a camisa 1 garantida, ou você chegou para disputar a posição com algum outro goleiro? Quando eu fui contratado, era o Buzeto, né? Quem jogava no Inclusive, comercial. segue a gente aqui no RG do Gol. Um abraço para o Alexandre Buzeto, que está sempre aqui Isso, acompanhando também. isso, um grande abraço para o Buzeto aí. Um grande profissional, uma grande pessoa. Então foi naquele ano, era o Buzeto que jogava, né? Tinha o Buzeto. Aí o treinador era o Benazzi no início, depois veio o Ferreira, né? Aí eu tive o convite para defender o comercial naquele ano de 94. Aí acabei acertando. Aí depois ficou eu, o Buzeto e o Newton, né? Que é de Ribeirão Preto também. E ali começa a sua história em Ribeirão, 94, 95, você integra aquela seleção de Ribeirão Preto. A gente até soltou também aqui essa Uhum. semana, no início da semana, relembrando, a seleção Come Fogo, diante do Expressinho do São Paulo, foi em 95, coisa que a gente nunca mais viu. Inclusive, as equipes, né, tanto Comercial quanto Botafogo, não vestiram os uniformes tradicionais, era um uniforme azul com o brasão de Ribeirão Preto, né? Isso, E verdade. algo assim diferente que aconteceu em 95, que a gente nunca mais viu e talvez nem vá se repetir. Naquele momento, você começou, né, jogando aquela partida diante do São Paulo. Então, você já era ali o grande goleiro do futebol de Ribeirão Preto. Sim, porque em 94 eu fui considerado o melhor jogador da temporada, né? Não o melhor E goleiro, o melhor jogador, entre todas as posições. isso, o melhor jogador. O melhor jogador. Fui chuteira de ouro naquele ano, de 2004. Aí iniciou o campeonato de 2005, né? Eu renovei o contrato por mais uma temporada e nesse intervalo aí aconteceu esse jogo inédito, né? Onde reuniu as duas equipes, fizeram uma seleção, né, para que a gente pudesse representar Ribeirão Preto naquele ano. Então foi um feito inédito, né? Porque era muito difícil reunir as duas equipes, né? E aquele ano lá, pela necessidade também do momento, né, das duas equipes, né, no campeonato, né? Então foi importante aquele jogo inédito e aquilo vai ficar na lembrança porque eu acho que dificilmente vai acontecer novamente. Então, naquela partida, o Tele Santana, o jogo foi no Palma Travassos, né, a seleção de Ribeirão contra o Expressinho de São Paulo. O Tele era o técnico principal do São Paulo e o Muricy, o técnico que comandava o time Expressinho. O Tele ficou na arquibancada do Palma Travassos, assistindo o jogo e viu aquele espetáculo de bola, inclusive os atletas também de Ribeirão Preto, Douglas, volante do Botafogo, depois acabou sendo vendido para o São Paulo. E você tem essa camisa guardada aí, aquela camisa azul que você vestiu na seleção de Ribeirão? Rafael, eu tenho sim, mas eu não consegui encontrar, porque eu sou muito desorganizado com o negócio de camisa. Eu não sou muito de, eu não sou muito de guardar camisa, não, mas eu tenho certeza que ela está guardada em algum lugar, eu ainda vou encontrá-la.
E aquele jogo, ele marcou muito para mim, não só pelo acontecimento em Ribeirão Preto, mas porque também foi o primeiro encontro da pessoa que me revelou como profissional. Foi o Tele Santana, no Atlético Mineiro. Então Olha que história bacana. eu vinha da categoria de base, fiz 3 anos né, na base do Galo, e quando eu subi profissional, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade como profissional, foi o Tele Santana. Então aquele jogo marcou demais, né, para mim, né, além de ser um evento, né, um grande acontecimento, e marcou também o meu reencontro com o Tele Santana. Aquele dia, aquele jogo em 95, no aniversário de Ribeirão, você conseguiu encontrar o Tele e trocar um papo com ele no Vasco? Sim, trocamos ideias, nos abraçamos, né, e eu agradeci, né, porque ele foi o responsável pelo meu início de carreira, e ele ficou muito satisfeito de me encontrar também, porque viu que eu estava seguindo aquilo que ele viu no início lá, que eu poderia ser um grande profissional. Foi muito importante, foi muito emocionante, foi um momento histórico para mim. E a gente está comentando dos anos 90, em que você é eleito, né, pela Crônica de Ribeirão. Na época a gente tinha esses prêmios, esses troféus aí de melhor jogador do ano do futebol de Ribeirão, isso envolvendo todas as posições. Você não era o melhor goleiro, você era o melhor jogador do futebol de Ribeirão. Isso aí é um prêmio, né? E para uma cidade com duas equipes tradicionais e rivais, né, como são, um querendo sempre ganhar do outro, esse é um prêmio que eu tenho certeza que para você vale muito, mais do que... É como se fosse uma Olimpíada para você, não é não? Isso, estão aqui atrás, ó. Pode ver aqui que elas estão aqui, né? Estão aqui atrás. Aqui eu tenho como melhor jogador de Minas Gerais, né? E o fato inédito também em Ribeirão Preto, que fica marcado, é porque ninguém, eu acho que nunca conseguiu, até o momento, eu não saiba que alguém conseguiu 3 chuteiras de ouro consecutivas, né? Então, acho que é um feito inédito, muito importante. Então, é bom estar relembrando. A minha carreira para o Ribeirão Preto, ela foi muito vitoriosa, tanto no comercial como no Botafogo. Todas essas chuteiras que você recebe foram jogando pelo comercial? Eu recebi, foram 3 pelo comercial, né? 3 pelo comercial e uma pelo Botafogo. Que legal. E conta pra gente, eu tenho certeza que... 2001 eu recebi um troféu também como melhor jogador da década de Ribeirão Preto. Olha só. Era da Acre, não era? Que promovia? Acre. Isso, a Acre que promovia. Isso. Era uma época em que a gente tinha a premiação para os cronistas, né? O Repórter Revelação. Inclusive, eu tenho esse aqui também, Maurício. Em 2004, eu recebi esse troféu também do pessoal como repórter de esportes revelação. Então existia, né, naquela época, a valorização ao profissional, seja ele jogador, seja ele repórter. Então existia isso. Muito bacana que você tem guardado, registrado, eternizado esses troféus todos aí. Em 2001, você recebe um como o atleta da década do futebol de Ribeirão. Conta essa história para nós. Então, fizeram uma homenagem para mim, né, como o melhor jogador da década, né, por ter jogado nas duas equipes tanto tempo, né, então foram 7 anos, né, 7 temporadas, então eu fui agraciado aí com essa homenagem aí de um troféu, tá aqui atrás também, né, pode ver aqui, tá aqui atrás, né, eu vou até pegar para você ver aqui um momento, só por favor. Que legal. Só um momento, só. Maurício, goleiraço como foi, e ele continua eternizando os momentos. Olha lá que legal. Olha só, que bacana. Que bacana, aí, Maurício. Aí é um troféu como o melhor jogador da década de Ribeirão Preto. Então, eu só tenho que agradecer, né, tanto a torcida tricolor, a torcida alvinegra. Então, e foi muito importante, e eu tenho uma gratidão muito grande para o Ribeirão Preto, por ter me acolhido muito bem, desde a primeira vez no comercial, em 94, e depois na minha vinda pelo Botafogo. Então, todos me receberam bem, e eu tenho hoje a entrada no Botafogo, tenho a entrada no comercial, todo mundo me respeita. Então, por isso que eu sou muito grato ao Ribeirão Preto. Que bacana. Vamos dar um abraço aqui para o pessoal que está acessando a nossa live, acompanhando o nosso bate-papo, a nossa resenha.
do Santos 3775 já entrou. Quem mais aqui? O pessoal do Bafo Shop, a torcida do comercial, que gosta muito de você também. O Opa, pessoal um já entrou e abraço está para todo mundo aí. participando. Está participando da nossa live. A Marizíaca está mandando muito bom ouvir o próprio jogador comentar seus feitos na história do futebol. Parabéns, Maurício. Muito bacana. Obrigado. O Andrade, advogado, Gessé, Luiz Cossenso, que é assessor de imprensa do Botafogo, também está ligado aqui com a gente. Um abraço para o Luizinho. Aquela sambadinha contra o Palmeiras foi sensacional. Eu estava no Santa Cruz, está dizendo o Saladeneco. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Segura a história da Opa, sambadinha. vamos Tá sim, muito vamos legal, sim. Giza Dias, quem mais? Muita gente está participando. Jamerson Santos, tem mais um recado aqui do Matheus Mabitum, meu amigo. Ó. Era para ter disputado em 93 a Série 1, tapetão de 92, aquela confusão do comercial, quando o comercial subiu para a primeira divisão e inventaram as séries A1, A2 e A3. E ele completa aqui dizendo que na memória dele, ele consegue ouvir o César Bruno gritar Maurício! Aliás, fala do César Bruno, porque era um cara, um narrador que ficou marcado na história também, né? Infelizmente ele já não está mais aqui com a gente, mas é bacana. Qual é a lembrança que você tem sobre o César Bruno? Um ícone. Para mim, foi um dos melhores que eu já vi narrar. Ele teve uma importância muito grande também, né, na minha carreira, porque quando eu cheguei em Ribeirão Preto, pela forma dele narrar, né, as minhas defesas, aquilo fez com que as pessoas começassem a olhar diferente para mim, porque no momento que eu praticava as defesas, a maneira dele narrar queria ficando na mente, né? E aquilo ia me dando mais vontade de sempre fazer o melhor, né? Então, cada defesa que eu fazia, que eu via a narração do César Bruno, aquilo era de arrepiar. Eu tenho muito que agradecer, uma gratidão muito grande, né? Por esse ícone de Ribeirão Preto do esporte. A filha do César, ela segue também o RG do Gol, está sempre acompanhando, né? A gente soltou no início da semana também, como a gente ia fazer a live hoje, a gente procura sempre mostrar alguns detalhes para o pessoal mais novo, que não pegou os anos 90, que não lembra como é que foi. E uma das defesas que eu editei e coloquei no vídeo, né? As defesas do Maurício como goleiro do Bafo e do Bota. Tem o César Bruno narrando ali. Maurício defendeu de pontinha de unha, né? Isso, uma defesa fantástica também. Foi eu imagino que você ter no ouvinte arrepia, né? Ah, emociona. Toda vez que eu ouço, né, essa narração aí com o César Bruno, é de emocionar. Vai ficar sempre na memória, né? César Bruno, para mim, ele era para ter, né, trabalhado em melhores emissoras, né? Porque era um cara sensacional. Para nós foi bacana porque ele permaneceu durante todo esse tempo aqui em Ribeirão e a gente conseguiu ouvir, permaneceu, né, ouvindo as narrações dele com o Comercial e o Botafogo. Ô Maurício, nessa época dos anos 90, que você, depois do sucesso que teve, vestindo o alvinegro do Comercial, é contratado pelo Botafogo, você chegou a ouvir aquele papo de que esse jogou no Comercial, não pode jogar aqui, ou depois o vice-versa, se jogou no Botafogo, não pode pisar mais no Palma Travassos. Como é que você encarava essa história, se ela realmente existia? No início foi complicado, né? Porque sempre teve isso, né? Essa questão aí de um não poder jogar, que jogou num, não poder jogar no outro. Né? No início teve alguma resistência, mas como o treinador que era o Lula Pereira, na época, né? Eu tinha trabalhado com ele no Rio Branco, a gente tinha feito uma campanha muito boa, né, com o Rio Branco, e ele, quando foi contratado pelo Botafogo, ele reivindicou a minha contratação, ele que me indicou. Teve alguma resistência, mas ele falou que era o goleiro que ele queria contar para aquela temporada, porque ele tinha trabalhado comigo no Rio Branco, que gostaria que eu viesse, né, no Rio Branco. Só que eu estava no Figueirense na época, né, no Figueirense. Eu tinha contrato com o Figueirense, eu tinha sido campeão catarinense, o pessoal queria que eu ficasse lá, mas eu optei para vir para Ribeirão Preto, porque era uma cidade que eu gostava muito, né? E de voltar a trabalhar com o Lula Pereira foi importante. E naquele ano deu tudo certo, né? No início teve aquela resistência, mas quando começou o campeonato, os torcedores começaram a acreditar naquilo que eu sempre fiz bem, né? E foi
né, uma carreira assim que em 3 anos foi um sucesso, né? Nós chegamos em 2000, né? Fomos, né, subimos para a primeira divisão, já na Copa João Avelange, chegamos na semifinal, saímos contra o São Caetano, fizemos uma campanha muito boa também, depois veio o Paulistão, fomos vice-campeão paulista, e isso foi, e aquela desconfiança, ela acabou no primeiro ano. Então, sou muito grato às duas torcidas. Sempre me respeitaram, sempre me trataram com dignidade, porque o atleta precisa disso, né? Eu acho que o atleta, quando veste a camisa, né, ele tenta fazer o melhor, às vezes vai errar, como todo ser humano erra, né? Mas, graças a Deus, aquele ano lá foi um ano vitorioso, onde que o Botafogo errou muito, muito pouco naquele ano, né? Então conseguiu o acesso, e depois veio com a campanha brilhante ali de 2001, foi muito bom. Você começa em Ribeirão em 94, né, estreando contra o Corinthians, aí você fica até 96, no comercial, de 94 a 96, aí você fica ausente do futebol de Ribeirão, 97, 98, 99, né? 2000 você vai para o Botafogo, é campeão da Série A2 e já sobe para o Paulistão. 2001 você está naquela campanha do vice-paulista, perdendo a final para o Corinthians, embora você não tenha jogado a reta final, já você Sim. fala sobre ele. Fica em 2002 e 2003 vai para o comercial de novo. Nessa transição de volta para o comercial, ali já não houve resistência mais. A mesma resistência, aquela resistência que você enfrentou do comercial para o Botafogo, quando você volta para o comercial já não havia mais. Não havia mais. Assim, é claro que as pessoas assim, mas será que vai ser o mesmo Maurício que foi, né, aquela temporada passada, né, nos 3 anos que jogou aqui? Será que vai ser o mesmo depois de ter passado pelo Botafogo, né? Mas, assim, foi na Série C, né? Na Série C. Série C. E nós não passamos da primeira fase. Nós montamos uma equipe muito boa, mas não conseguiu engrenar, né? Tinha o Come Fogo também, não tinha? Isso, foi o segundo jogo, né? Botafogo, Sertãozinho Comercial, né? Isso. Nós não conseguimos classificar. Nós perdemos para o Botafogo de 1-0 no Palma Travasso e conseguimos perder para o Sertãozinho. Aí o Comercial não emplacou, né? Mas nesse mesmo período em que o Comercial jogava em 2003, tinha a Copa. ele estava na Copa Estado de São Paulo, que hoje é a Copa Paulista. Isso, foi muito bem na Copa. Também, né? Foi muito bem na Copa, né? Isso, foi muito bem na Copa, e a gente não conseguiu na Série C dar sequência naquilo que a gente fazia na Copa, né, interior de São Paulo. Então, foi duas competições distintas, né? O Comercial vinha bem na Copa e na Série C não conseguiu engrenar, né? Emplacar. Ô Maurício, já a gente vai entrar na história do Botafogo, da sambadinha, porque são muitos vídeos. Você pega o pênalti do Dodô, você dá aquela sambada e tudo mais. Do Palmeiras também, acho que foi do Alex que você defendeu. Isso. Já a gente fala disso. Eu quero que você responda para a galera que está acompanhando, né? E eu tenho essa curiosidade também. Qual é o jogo que você não esquece de jeito nenhum? Um jogo pelo Comercial e um jogo pelo Botafogo. Rapaz, são vários jogos, né? Vários jogos. Pelo Comercial, é aquele jogo da minha estreia, né, cara? Contra o Corinthians, né? Foi ali que tudo começou, né? Então, esse jogo ficou marcado, né? Eu já fiz várias boas partidas pelo Comercial em 3 anos, né? Foram mais de 80 jogos pelo Comercial, né? Então, foi vários jogos. Então, assim, e esse jogo vai ficar marcado, né? Foi a minha estreia, né? Você vê Marcelinho, Casagrande e companhia, né? Então, jogando em São Paulo contra o Corinthians, ali foi onde tudo começou. E um jogo, né? Isso. E um jogo pelo Botafogo que marca muito foi o acesso à primeira divisão, né? Foi o jogo contra o Ituano, né? Onde nós conseguimos acesso, né? Onde eu naquele jogo lá, eu estava numa tarde muito feliz. Eu mais ou menos pratiquei umas 5 ou 6 defesas importantes no jogo, né? E a gente acabou naquele jogo subindo. Né? Era um bom time aquele do Botafogo. O Claudinho Baiano, né? Vários jogadores ali que também... Max Sandro, zagueiro, era um bom time aquele do Botafogo. Isso, tinha... As duas equipes eram muito boas, né? Em 2000 o pessoal ficou assim, né? Quando nós começamos a Série A2, né? Porque era uma equipe jovem, né? Era uma equipe jovem, mas
prometia muito, né? E aquele jogo do Palmeiras também ficou marcado, né? Porque foi o início de tudo no campeonato para nós. Onde a gente, no primeiro tempo, perdia de 3-0 e no segundo tempo, completamente, um jogo diferente, onde o Botafogo no segundo tempo jogou muito, conseguiu empatar o jogo. E ali o Botafogo cresceu porque teve aquela reação, né? E depois levou ponto extra ainda nos pênaltis. Ali começou a nossa trajetória para o vice-campeonato. Esse jogo contra o Palmeiras, o terceiro gol, que é o gol do Gauchinho, o Botafogo está perdendo de 3-0 na primeira rodada, né? Primeiro começo, não é? Isso, foi a estreia do Botafogo. O Botafogo leva 3-0, busca o empate com o gol do Gauchinho. Esse gol também está no feed nosso aqui no RG do Gol, para o pessoal que quiser acompanhar. Tem um recado legal aqui, ó, do Alexandre Micas, que é comercialino. Ele mandou aqui para o Maurício. Meu primeiro ídolo foi você, Maurício. Opa, obrigado. Na hora do futebol, peraí que tá saindo aqui. Na hora do futebol, na educação física, né, na escola, né? Queria sempre jogar no gol por sua causa. Você jogou demais no meu leão. Pena que você foi pro rival. Aí a galera do comercial. Opa, obrigado. Um abraço para você. Legal, pessoal daí. E tem essa também, né? Que você jogou no rival, no Botafogo, no comercial, mas as duas torcidas que te amam, meu Maurício. Você sabe disso. Opa. Inclusive, eu vou revelar os números aqui. Eu fiz uma enquete nas histórias do RG do Gol. Eu coloquei lá os 4 goleiros que mais fizeram jogos oficiais por comercial Botafogo. O cara, para entrar nessa lista, tem que ter jogado nos 2. E aí a gente tinha ali o Maurício, o Ricardo Gomes, o Palmieri e o Alexandre, que é o Alexandre que jogou na Francana, o Lemão, jogou no Botafogo. Grandes profissionais, bons goleiros. Na Série B de 98, foi o goleiro que subiu o Botafogo para a elite. E aí eu vou revelar os números aqui. Como é que ficou essa votação? A pergunta era, dentre esses 4, qual foi o goleiro que mais teve representatividade para o futebol de Ribeirão? Qual foi mais fundamental para a história do futebol da nossa cidade? Você, claro, ganhou, meu amigo, com 45 votos. 45 votos, você foi eleito o principal goleiro do futebol de Ribeirão Preto nos últimos 30 anos. Em segundo lugar, o Palmieri e o Alexandre dividiram essa posição. Os dois tiveram 6 votos cada um. E o Ricardo Gomes teve 4. Então você percebe a diferença. Maurício com 45 votos, o Palmieri e o Alexandre com 6 e o Ricardo Gomes com 4. Então a torcida, até hoje... Quanto tempo faz você parou de jogar, Maurício? Eu parei em 2005, na Caldense. Eu acho que com esses números aqui a gente consegue ter a percepção de como a torcida de Ribeirão gosta de você, Maurício. Assim, é igual eu te falo, a minha carreira toda está em Ribeirão Preto. A minha passagem por Ribeirão Preto ela foi fundamental para que eu pudesse me deslanchar, né, com a minha carreira. Então, eu só tenho que agradecer as duas torcidas, a crônica de Ribeirão Preto, os torcedores. Quando eu falo de Ribeirão Preto, cara, eu falo da minha vida profissional. A minha vida profissional está tudo dentro de Ribeirão Preto. Então, toda vez... Eu estou emocionado aqui de poder estar aqui falando com vocês, estar falando para o torcedor do Comercial, para o torcedor do Botafogo, para Ribeirão Preto, porque toda vez que eu vou falar de Ribeirão Preto, eu me emociono um pouco, porque está dentro de mim, né, minha carreira toda. Então, é emocionante. Muito bom estar falando novamente aqui. Eu não gosto de entrar em política, não é a minha vibe, não tenho prazer nenhum pela política, mas é tanta gente recebendo o título de cidadão ribeirão-pretano, você não tem, né? Não. Então, infelizmente, não. Era um profissional, um atleta que representou Ribeirão em várias situações e não recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano. Era uma falha, né, de quem vive distribuindo esses presentes, é uma falha desse pessoal aí. Vamos entrar nessa história aqui. Você já comentou sobre 2000, o jogo contra o Ituano, relembrou aquela situação, ficou marcado para você. E o jogo contra o Palmeiras, no 3-3, a gente já está entrando em 2001. Você vestindo a camisa do Botafogo. E aí a gente já vai poder comentar aquelas dancinhas. De onde surgiu aquela história de começar a sambar? Você defendia apenas que sambava no gramado? Você não tinha receio do pessoal achar que você estava provocando, os caras partir para cima de você? Não tinha isso naquela época? Não, porque aquilo surgiu assim, eu jogava no Rio Branco, né?
de Americana, nós estávamos jogando na Série C, e naquele ano lá, o Rubinho Barrichello venceu uma corrida. E ele, quando ele subiu no pódio, ele deu uma sambada. E eu, a partir do momento que eu comecei a pegar as penalidades, eu também, para homenagear, né, a ele, eu comemorava daquela forma. Então aquela sambadinha pegou. Então eu fiz no Botafogo, né, fui muito feliz lá naquela época lá, foi em 7 competições nas penalidades, nós vencemos 6, né? Então, eu peguei bastante penalidade. Então, toda vez que eu pegava uma penalidade, porque o goleiro sempre comemora sozinho, né? Então, isso foi uma forma de extravasar aquele momento, né, de alegria, né, do gol, né? E eu me revelava nas defesas de pênalti, né? E isso Você é ficou bom de marcado. samba também, Maurício? Você é Nada, sambista rapaz. também ou não? Apesar de ser carioca, rapaz, estou ruim de samba. Gosto de um pagode, mas sou ruim de samba. Eu imaginei várias comemorações, mas que fosse uma homenagem para o Rubinho, nunca passou pela cabeça essa. Então, mas justamente na época que ele ganhou, a gente estava fazendo uma partida pela Série C no Rio Grande do Sul, contra o 15, e a gente empatou, a gente precisava passar na de fase, e era a segunda fase da Série C. E eu fiz 3 defesas de penalidades, né, a gente passou para a próxima fase. E quando eu peguei o último pênalti que a gente classificou, aqui veio na minha cabeça, aquela sambadinha do Rubinho, eu fiz, aí pegou. E aí ficou, toda vez que eu fazia uma defesa na penalidade, eu fazia aquela sambinha lá, mais feia, hein? Mas pegou. Não, era muito engraçado, né? Os próprios comentaristas e narradores do Sport TV, e ESPN na época, eles davam risada daquela situação, porque você pega um pênalti do Dodô, né? Foram 2 pênaltis que ele errou no mesmo que você defendeu, no mesmo jogo, não foi? É isso. E aí o pessoal ali, o Maurício Noriega, o Milton Leite, o pessoal comenta ali, esse é o Maurício, vendo aquela sambada, aquela é legal para o futebol. Isso aí, se o pessoal samba hoje em dia, já parte para briga, já acha que está provocando. O futebol, você perdeu a graça um pouco, Maurício? Eu acho assim que. Sei, hoje para mim, eu vejo futebol como mercadoria, né? Nos tempos que eu jogava para trás, a gente pensava muito no clube, né? Hoje, o futebol hoje é vendido como uma mercadoria, né? Mas se não tivesse também isso, os clubes não sobreviveriam, né? Então, eu acho que é importante também isso. Mas o futebol hoje é mais força, né? A gente hoje é difícil ver um futebol mais técnica, né? Hoje é mais força, né? Mas devido também às necessidades dos clubes, né? Mas Aí é outro assunto mesmo, mas só para a gente não deixar passar, na primeira live que a gente fez, que foi com o Glauco, a gente comentou sobre isso, que hoje o futebol está mais enlatado, virou um produto. O menino ele é fabricado para ser vendido, não para defender a camisa do comercial, do Botafogo. Mudou o futebol, não só dentro de campo, que hoje em dia, como você falou, é mais força. Você não tem mais o camisa 10 clássico, o cobrador de falta. Raramente você vê um cara fazendo gol de falta no comercial, no Botafogo. Mudou muito, mas o futebol está enlatado. E isso envolve essas brincadeiras, essa sambadinha que você está dizendo, que você brincava também nos anos 90. Hoje em dia é difícil da gente ver esse tipo de futebol. Né? isso. O Glauco mesmo comentava isso, que deu uma mudada brusca. Né? Hoje, por exemplo, você comemorar um gol, você não pode sair de campo, você não pode tirar a camisa, você não pode fazer nada. Né? Você tem que ir lá fazer o gol e correr para o meio campo, correr para o seu campo e dar a saída de bola. Então, se hoje, eu acho que se hoje se eu cometesse uma defesa, uma penalidade, hoje fizesse aquela sambinha, talvez eu poderia ser punido hoje, né? E como tem a punição de tirar a camisa, cartão amarelo, esse tipo de coisa. Então, o futebol hoje ficou, assim, para nós, muito... ficou limitado o jogador, né, em comemorações, né? Porque o jogador hoje, a alegria do futebol é o quê? É o gol. É o gol. É o gol. Então o jogador hoje não pode comemorar com a torcida, não pode fazer nada. Então ficou uma E a coisa meio alegria do chata. goleiro é evitar o gol, né? Defender Isso, o pé. ficou uma coisa meio chata hoje, futebol, em termos de Ficou comemoração, estranho. sim. Inclusive, para a gente fazer um contraponto aqui, como é hoje, como era no passado, você, quando se destaca pelo comercial naquela época, se fosse no futebol de hoje, você já teria sido vendido no primeiro ano que você se destaca,
e já receberia um alto salário, né? Eu tenho Sim. certeza que naquela época você não recebeu, você não tinha salários exorbitantes como a gente vê hoje, e você conseguiu ficar um bom período no comercial, 4 anos seguidos, justamente pelo futebol daquela época, né? Hoje, eu tenho Sim. certeza que você seria vendido no primeiro ano. Então, eu vejo hoje, eu passei por várias equipes, eu fiquei muito tempo nos clubes, né? Eu fiquei, vamos supor, no Atlético Mineiro foram 7 anos, né? 7 anos, porque eu fiz base. Então, no profissional foram 4 anos. Agora, para você ver, ó, hoje dificilmente um jogador fica mais de um ano no clube. Se o jogador destacar durante uma temporada, é claro que ele vai ter mercado para outros times, para fora do país. Né? Aí os clubes dependem disso. Então, hoje ficou difícil segurar. Hoje, o clube tem uma proposta pelo um jogador, o jogador vai embora porque o clube precisa de receita para se manter, né? Mas eu acredito muito se naquele ano lá fosse ver dinheiro, né? Dinheiro, eu tinha saído daquele ano, porque o comercial teve a proposta do Corinthians depois daquele jogo que eu fiz contra o Para você Corinthians. jogar no Corinthians? Isso. Depois daquele jogo lá, até teve algumas conversas, né? Onde eu poderia ir para o Corinthians, né? Naquela época. Né, mas não houve um acordo, né, com a diretoria, porque eles queriam esperar disputar o campeonato, passar o campeonato, né? Depois terminou o campeonato, a coisa esfriou, eu continuei no comercial, né? E fiquei 3 temporadas. Mas houve interesse do Corinthians, manifestando do Corinthians aquele ano lá. Naquela época tinha uma aproximação muito grande do comercial com o Corinthians, tanto que vem o Taíca, vem o Wildo, se eu não me engano, eram Era três o Afrânio, jogadores. O comercial foi o Valdo, tá lá, o Valdo quando Peia, foi né? o Afrânio Ryu, né, o querido, saudoso, era o treinador da época e queria me levar e tal, houve aquela conversa assim, né? Mas não deu certo, né? E a vida continuou e acabei ficando 3 temporadas no comercial. E fez um baita de um trabalho, tanto é que hoje Isso, é ídolo no comercial, né? Ídolo no... assim, foram fases distintas, né? Porque se o comercial tivesse na primeira divisão, naqueles 3 anos que eu joguei no comercial, teria tido também uma proporção igual foi no Botafogo. Né? O que faltou foi o comercial ter adquirido um acesso dentro desses 3 anos e ter disputado naquele ano uma primeira divisão, coisa que não aconteceu. Né? Então, assim, no Botafogo aconteceu as coisas e na primeira divisão as coisas né, tem mais visibilidade. Então, né, infelizmente, eu não pude dar esse prazer para o torcedor comercialino, né, de ter conseguido o acesso, de ter feito essa campanha, ter disputado a primeira divisão pelo comercial. Mas eu não posso deixar de agradecer, né, pelo que o torcedor hoje é comigo, né, pelo reconhecimento do que eu fiz, mesmo estando no módulo 2, né, as 3 competições que eu disputei pelo comercial. Né, nós fizemos grandes campanhas, inclusive em 94, nós, por um ponto, nós não subimos naquele ano. E nós perdemos o jogo, né? Teria que empatar pelo menos contra a Inter de Limeira lá em Limeira, nós acabamos perdendo o jogo, né? O nosso saudoso Tim, né? Tim. Então, infelizmente, isso não aconteceu no comercial, mas eu não posso reclamar, não, que fizemos sempre boas campanhas no comercial. É verdade. Vamos voltar aqui para a história do Botafogo, naquele Paulistão de 2001. Você não sai do pôster, né, meu amigo? Quem sai é o Hum? Doni, que entra ali no Ah, seu lugar, né? E é. disputa a Isso. fase final contra a Ponte Preta, contra o Corinthians. Você machucou. Conta como é que foi aquela lesão, o que aconteceu. E emenda respondendo se você fica triste por não estar no pôster do Botafogo de 2001. Infelizmente, dentro do futebol acontecem essas coisas, né? Eu no último jogo, né, que eu fiquei fora foi contra a Ponte Preta, me parece, né, que eu machuquei, o dono entrou, né, e foi muito bem, né, naquele momento. E depois ele jogou um outro jogo também, né, eu fiquei fora, foi só 2 jogos. Aí depois eu quis voltar, né, aí o Lori preferiu voltar com o Doni, né, no outro jogo. Então houve até uma polêmica, né, naquela época ela teve uma polêmica que eles queriam que que o Doni continuasse a jogar para que o Doni pudesse ter, né, a oportunidade do Doni sair do Botafogo.
né? Então o Doni jogou a semifinal, jogou um jogo na disputa que foi contra a Portuguesa, se não me engano, foi o último jogo, né, da classificação, onde ninguém acreditava mais, né, que eu acho que a Ponte Preta precisava de ganhar do Rio Branco lá em Americana e o Botafogo ganhar da Portuguesa em São Paulo, para classificar. E aí meu contrato também vencia, aí eles achavam que não ia classificar, e o meu contrato tinha que estar entrado 7 dias antes para ser renovado, e não aconteceu a renovação, e acabou que o Botafogo foi para São Paulo, ganhou de 1-0 da Portuguesa, e a Ponte Preta ganhou de 2-1 do Rio Branco, lá em Americana, e acabou classificando o Botafogo. Aí o Dono disputou a semifinal e a final. E eu Mas fiquei você não fora. estava mais no elenco, o seu contrato tinha sido encerrado ali. Tinha sido encerrado, inclusive, e eu saí do Botafogo e já fui direto para o Santo André, que já estava fechando as inscrições, né? Acabou o contrato lá, eu fui para o Santo André e ainda acabei subindo com o Santo André ainda, fui vice-campeão também da Série A2 também, no mesmo ano, no mesmo campeonato. Foi o que aconteceu. Mas eu não tenho frustração não, porque assim, porque eu fico feliz porque o Doni virou um grande profissional, né? Jogou em grandes clubes, foi para a seleção brasileira, campeão da Copa América, né? E então teve uma carreira também brilhante. E não só ele, né, que tinha no plantel, como tinha o Douglas, que virou goleiro também, que está em Portugal, o Diego está no Flamengo hoje, né? Então eu fico satisfeito porque a minha passagem pelo Botafogo serviu de algum modo para que esses jogadores também tivessem uma carreira brilhante. Eu acho que de alguma maneira eu contribuí para isso. Sim, pode ter certeza que sim. Inclusive, os jovens, um dia eu fui um jovem do jornalismo e eu me espelhava, né? Em Wilson Robert, em Antônio de Hum, Barros, ouvi o César Bruno. E esse pessoal, né, direto ou indiretamente, eles colaboravam na minha formação como jornalista isso, esportivo. Assim como, com certeza, você colaborou com o Diego Alves, com o Douglas, que está em Portugal, e os demais goleiros, o Tony e tudo mais, né? Você tem a medalha de vice-campeão daquela época ou nem chegaram a te entregar? não me deram, fizeram questão de me dar a medalha, Não. né? Porque todo mundo fala hoje, né, que a minha participação foi muito boa durante a fase classificatória, né? Onde em várias cobranças de penalidades, né? Nós ganhamos em 17, ganhamos 6, né? Eu participei de 5, porque o Dono participou de uma da Ponte Preta, né? Que foi para penalidade, nós ganhamos, mas as outras 5 eu fiz um jogo contra o Guarani, contra o São Caetano, foi fundamental para a classificação do Botafogo, né, naquele momento. Mas, assim, no momento decisivo, o Dono teve a felicidade de estar na hora certa, no lugar certo, para que a carreira dele pudesse ser deslanchada como foi. E soube aproveitar a oportunidade, né? Porque se o goleiro ali, ou qualquer jogador, se ele. Aí a medalha, se ele não aproveita a oportunidade, não vai para frente. E essa medalha é de Isso, vice-campeão paulista pelo Botafogo, muito bacana. isso. Olha, Aí, então parabéns para o pessoal tá do aí, Botafogo, para os diretores da época, porque o é Maurício já isso. não tinha mais contrato com o Botafogo, já havia Isso. sido negociado com o Santo André, e mesmo assim o pessoal do Botafogo foi lá e entregou a medalha de vice-campeão para o Maurício. Então, os meus parabéns na nossa live aqui para os diretores da época que souberam reconhecer isso. Muito bacana Isso. essa atitude do pessoal. Aqui vai a minha Né? gratidão, né, por todo mundo aí. Inclusive, eu quero mandar um abraço para um grande amigo meu, né, foi muito importante também na minha passagem pelo Botafogo, que é o João Sebim. Para ele, para toda a família dele, um grande abraço, né? Mora aqui no meu coração. Então, é isso, é o reconhecimento da diretoria com relação à conquista, do vice-campeonato. Eu acho que né, foi justo. Foi justo por tudo aquilo que eu fiz dentro da competição, né? Enquanto eu estive no Botafogo, naquele ano lá. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, guardo, né, com carinho essa medalha para ficar, para a história, porque a gente, né, é muito difícil chegar nas finais, né, principalmente enfrentando grandes equipes igual Palmeiras, Corinthians, né, Santos. Eu acho que naquela época, quem conseguiu bater o Botafogo naquele ano foi só o Corinthians. Foi só o Corinthians. Nós perdemos tanto na fase classificatória e na final. Então, foi o único dia. Nós ganhamos do Palmeiras, ganhamos de Santos, ganhamos de todo mundo. São Paulo, E, nós ganhamos. naquelas duas finais contra o Corinthians, em que o segundo jogo é 0-0,
Apesar do Isso. Corinthians ali já ter controlado o jogo, porque fez 3-0 no primeiro jogo no Santa Cruz. Com o Marcelinho Carioca acabou com o jogo naquela partida em Ribeirão Preto, né? Mas Isso. o Corinthians, naqueles 3-0, ele fez os 3 gols em um tempo só, em um intervalo de 30 Acabou. minutos. Isso. O Botafogo não foi tão mal assim como possa parecer pelo fato de ter sido vice-campeão. A única partida ruim do Botafogo contra o Corinthians é quando ele toma 5-1, se eu não estiver enganado para cá, que foi em Ribeirão Preto na primeira fase. Acho que o goleiro ali era você, não era? Na primeira fase, sim. Na primeira fase, contra o Corinthians, sim. Não sei se foi 5-0 ou 5-1, não me lembro. Mas foi uma partida assim que o Botafogo não conseguiu colocar em campo aquilo que ele sabia. Acho que foi Agora, 3 ou 4-1, parece. teve uma diferença de um placar um pouco elástico. Mas aquele jogo lá, o Corinthians jogou demais. Muito, Ricardinho, o Marcelinho. O Corinthians tinha uma equipe boa demais, né? Muito boa mesmo. Foi a única equipe Por que isso que o conseguiu bater nós. Botafogo... Como? Foi a única equipe que conseguiu ganhar de lá no campeonato. Nós ganhamos do Santos, né? Naquela defesa lá do Dodô, não conseguimos ganhar do Santos, ganhamos do São Paulo, né? Com o Rogério e companhia, né? E assim, ganhamos do Palmeiras, né? Naquele jogo histórico na estreia, né? Mas eu tenho certeza que hoje o pessoal valoriza muito, porque é muito difícil chegar na final. Muito difícil fazer a campanha que nós fizemos. Tem que valorizar mesmo. Tanto esse vice-campeonato de 2001, quanto aquele campeão do primeiro turno de 77, em que o Botafogo é campeão de São Paulo, são duas conquistas fantásticas. E que, para mim, inclusive, tem mais peso do que acesso para a Série B, do que o título de campeão brasileiro de Série D. Esse vice-paulista de 2001, ele tem muito peso, porque foi algo realmente, um feito inédito que o Botafogo conseguiu fazer naquele paulista de 2001. Você defendeu o pênalti de Dodô e mais quem desses famosos aí? O Alex, né? O Alex, né? Eu lembro que, eu não sei como é que chama, Romualdo, que jogava no São Caetano. Assim, eu não lembro muito bem, não, mas foram 8 penalidades que eu defendi no campeonato. E esse ano foi tão importante, eu defendi 8 penalidades na primeira divisão e 12 na segunda, que foi no Santo André. Então nós subimos também lá e nós ganhamos vários jogos também nas penalidades. Então foi um ano muito importante da minha carreira. Defender 20 penalidades em um ano é muita coisa. Foi o seu auge ali de temporada, sua melhor temporada mental, físico? Foi o melhor momento da sua carreira? Eu acho que sim, porque foram vários jogos, né, contra times grandes, né, e eu mantinha uma regularidade muito boa. Fui muito feliz naquele campeonato, né, naquela competição. E isso me trouxe uma segurança grande, né, porque eu estava me reafirmando, né, novamente, né, que eu passei um ano fora, né, eu tive em Recife defendendo o Santa Cruz em 2007, em 97, aliás, e retornar, né, ao futebol paulista, que é um futebol que, né, todo mundo fala, todo mundo quer jogar hoje, né, em São Paulo. Então, naquele ano foi um ano de reafirmação, né, na minha carreira, e dali para cá eu consegui jogar ainda mais 5, 6 anos. Muito bom. Os grandes atletas sempre comentam com propriedade. Eu acredito muito nisso também, que quanto mais você treina, melhor você fica, né? Então, ali o Oscar Schmidt acabava o treino de basquete, continuava arremessando, o próprio Jordan. O treino é o fundamental para que você seja um atleta diferenciado em relação aos demais. Além, claro, de você já nascer com o dom, daquela situação toda, né, que a gente já sabe. Como que era o seu treinamento, seja no dia a dia, na cobrança de pênalti? Como é que é para você se destacar como pegador de pênalti? Eu treinava bastante, né? Eu tive a felicidade, quando eu cheguei no comercial, ser treinado por um preparador de goleiro que veio do Santos com o Geninho. Chamava Fininho. Fininho. Ele é treinador de goleiro do Santos, trabalhou com o Geninho, né, no Santos. Então, ele que me ensinou a fazer os movimentos para que eu fizesse com que o jogador jogasse a bola no canto que eu queria. Então, a gente começou a me treinar isso, né? Era 3 tempos, né? Normalmente o goleiro faz 2 tempos para ir na penalidade, né? Ele vai para um pé e vai para o outro, e eu fazia diferente.
E eu fazia diferente. Se o jogador batesse no canto direito, eu dava o meu primeiro passo para o canto direito. Né? Então eu fazia 3 tempos. Então eu treinava bastante, eu treinava exaustivo. Então eu fazia o movimento nos cones, né? Para ser mais rápido, né? Porque quando o jogador levantava a cabeça, eu já estava no canto que ele queria jogar a bola. Então facilitava bastante. Então E eu, um naquela goleiro que. época os treinos eles não eram digitais como hoje, que você tem prancheta digital, planilha, laser. Era mais raiz, como a gente fala, né? Não, Hoje, era treinamento de goleiro mesmo. Hoje é muita frescura hoje tem o treinamento de tecnologia. goleiro. É muita frescura. Muita frescura. É, Hoje você vê. Ah, eu acho, porque o goleiro ele tem que fazer chute a gol, cruzamento, agilidade e reação. Só. O resto ele já tem. Então eu tenho que agradecer também aqui o meus treinadores de goleiro ali, o Rogério, né, o Luiz Carlos. O Rogério foi muito importante na minha passagem com o Ribeirão Preto, porque ele foi meu treinador tanto no comercial quanto no Botafogo. Então eu já tinha Spinelli. já isso. Então, tem que agradecer muito o Rogério também. Ele já sabia como é que eu gostava de treinar, né? Já sabia o meu jeito de treinar, então já me conhecia. Isso facilitou bastante na minha ida para o Botafogo. Então, é um cara sensacional, excelente profissional, excelente pessoa. Aproveitando esse gancho aí, depois que você encerra a carreira, você também vira treinador de goleiro, né? Não teve Isso. oportunidade de trabalhar, no começar no Botafogo, convite ou desejo? Ah, quando eu parei, eu passei por algumas equipes, né? Eu comecei em Minas Gerais, né? Onde eu comecei a trabalhar como preparador no Esporte Clube Amoré, os dois times de Minas, que é de Patos de Minas, o RT. Trabalhei na Caldense, no Araxá. Aí depois tinha a oportunidade de trabalhar também no América de Rio Preto, como preparador. Aí quando foi 2012, 2012 eu resolvi encerrar minha carreira como profissional. E assim, eu não tive mais oportunidade de voltar a trabalhar em São Paulo, né? Eu não tive mais convite para trabalhar como preparador em São Paulo. Aí eu fiquei aqui em Minas, aí comecei a ter outros projetos, né? Então fiquei afastado dessa possibilidade de continuar como profissional. E aí também a gente começou a gostar do projeto igual de formação, né, de cuidar de ensinamentos, né, a novos jovens. Aí ficou afastado dessa carreira profissional por enquanto. E treinador de futebol, você nunca pensou, Maurício? Ah, já dei meus voozinhos aqui, nos amadores aqui, né, no Sub-17, né, fiz algumas campanhas até boas no Esporte Clube Amaré em 2004, já estava parando já tinha até falado em parar, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sub-17. Aí fiz uma campanha até boa, mas depois aí teve os outros convites para ser treinador de goleiro e eu gostei mais, né, de ser treinador de goleiro. Aí comecei a trabalhar. Mas aí nem assim, investir mais na carreira de treinador, não. Mas isso não está descartado ainda não, porque a gente fala futebol é assim, né? Um dia você fala que você nunca vai falar que não vai acontecer, porque de repente acontece. Ô, Maurício, o Jó acabou de entrar na nossa live. Você conhece o grande Jó, artilheiro, Jó, jogou no Botafogo, na Série B de 98, jogou no opa, Mirassol. Chegou a jogar com você também, ó? não chegou a jogar comigo não. Mas é um Jó grande é histórico profissional. também. Isso, Tá um grande participando, abraço um para ele. abraço para você, viu, Jó? Ô, Maurício, hoje você tem uma escolinha de futebol, você revela jogadores, como que é? Conta pra gente, como é que vive o Maurício hoje, a cidade que você está morando? Bom, eu moro em Nova Ponte, Minas Gerais, né? No Triângulo Mineiro. Eu tenho um projeto aqui, né? Eu sou idealizador de um projeto da M1 Esporte, onde o meu filho aqui comanda esse projeto. E tem revelado alguns garotos, rapaz. O trabalho tem dado certo. Tem 3 anos que a gente está nesse projeto aqui, né? E já tem jogador que saiu da nossa escolinha, tá no Brasília, aí de São Paulo, do Oscar, tem no Mirassol, já teve na Ponte Preta. Então o trabalho está caminhando. Né? Atlético Mineiro, teve um jogador que já está há 3 anos no Atlético Mineiro. Então é um projeto que tem andamento, tem dado certo. Eu espero aí que a gente possa estar tendo mais oportunidade aí de estar visitando aí os clubes aí, como o Botafogo, como o Comercial e outros clubes aí, para que a gente possa mostrar o projeto que a gente está desenvolvendo aqui em Minas Gerais. Você está gostando de atuar como dirigente, como gestor? É bom, cara. Assim, a maior satisfação quando você está trabalhando com garotos, nos ensinando, né? E a gente tem aquele respeito, né?
onde as pessoas acreditam naquilo que você está falando, porque você foi um profissional do futebol. Então, isso é gratificante. Então, quando a gente vê um garoto dando certo, que está saindo de um trabalho que você está fazendo, né, de um projeto seu, aquilo ali te dá um ânimo grande para continuar fazendo, né, continuar trabalhando nesse meio. Eu acredito que alguns dias aí vamos falar aí na M1 Esportes, porque vai revelar bons jogadores, que aqui em Minas aqui nós temos um celeiro muito grande de jovens. Bacana. Ô Maurício, a gente está chegando já no fim da live, no Instagram corta depois de 1 hora de transmissão, né? E eu quero que você responda para o pessoal que está acompanhando, porque você fez em Ribeirão Preto, talvez você não saiba, foram 198 jogos oficiais, somando o Comercial e Botafogo. Botaram 2 aí para você atingir os 200 jogos, né? Então, Talvez mas quem sabe, lá da 2001. mas quem sabe faz um jogo aí, um encontro aí, né? A gente vai participar um pouquinho aí, né? E né? essa meninada que está na sua escolinha hoje, a gente está aqui contando as suas histórias, te valorizando, porque você realmente merece, você foi um cracaço no gol de várias equipes. Essa meninada de hoje, eles têm noção do que foi o Maurício nos anos 90, do que o Maurício representa do futebol de Ribeirão. O pessoal aí, a molecadinha, sabe compreender o que você é? Hoje, aqui, assim, quando eu cheguei aqui na cidade para fazer esse projeto, né, o pessoal assim, não conhecia muito bem o que foi o profissional. Né? Mas com o tempo a gente foi passando vídeos, mostrando reportagens, né, falando da história. Hoje não, hoje já é diferente. Né? Hoje é diferente. A gente faz esse trabalho aqui em Nova Ponte, mas a região aqui é muito grande, Uberaba, Uberlândia, Araxá. Então as pessoas procuram a gente para que a gente possa fazer esse trabalho com os atletas. Né? Então os atletas vêm de fora para fazer esse trabalho aí no esporte, em Nova Ponte. Então a gente vê que está dando certo. Então hoje o pessoal já conhece a história profissionalmente do Maurício. Né? Quem foi o Maurício, né? Então isso é gratificante. Hoje mesmo nós temos uma grande oportunidade de estar revelando 2 jogadores que estão em São Paulo. Então acho que daqui a um pouquinho aí a M1 Esporte vai estar aí representando muito bem Nova Ponte. Que bacana, Maurício. O Jota tá mandando um recado para você, ó, grande goleiro. O Jota é um cracaço de bola também, artilheiro de... O Jota fez 4 gols em um único jogo pelo Botafogo e é o único jogador que conseguiu isso nos últimos 50 anos. Se você pegar o futebol de Ribeirão, juntando o Botafogo Comercial, o Jota fez 4 gols contra o 15 de Piracicaba. A gente vai contar essa história qualquer dia desse e vai até convidar o Jota. Então, Maurício, eu agradeço a sua participação na nossa live do RG do Gol. Ela vai ficar salva aqui para o pessoal acompanhar. Você pode falar para a meninada aí da escolinha assistir, para eles saber, né, realmente o que o Maurício fez de gigante na história do futebol de Ribeirão. Eu agradeço demais, foi um prazerzaço, porque eu também sou seu fã. Eu cresci, claro, acompanhando o futebol de Ribeirão, os dados, a estatística, desde criança eu faço isso, e eu vi você jogar muita bola, né? Tanto em um quanto em outro. Então fica aqui a minha admiração pelo profissional que você é ainda, né? Você só não está dentro do gramado, mas profissional você continua sendo exemplar. E eu agradeço demais a sua participação na nossa live, que vai ficar salva e vai ser histórica aqui para nós. Rapaz, eu que tenho que agradecer, Rafael, pela essa oportunidade e agradecer pelo esse trabalho que você vem desenvolvendo, rapaz. Isso aí não tem preço. Isso aí é muito gratificante para quem participa. Eu acho que isso aí que é importante, esse trabalho que você vai resgatar, né, as histórias, né, do futebol. Isso é importante, rapaz, nós temos que agradecer. E todos que tiverem a oportunidade de participar, que participe, né, que é muito importante. Eu acho que você vê, eu estou emocionado aqui de poder participar, de estar falando novamente, dar uma entrevista, coisa que eu não fazia há muito tempo, né, né, e eu só tenho que agradecer, Rafael, parabéns pelo seu trabalho, né, e muito obrigado. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Obrigado, viu, Maurício? Sucesso para você, a gente vai se falando, foi muito legal mesmo. Um grande abraço. Obrigado, Maurício. Um abraço, tamo junto. Pessoal, que legal. Foi uma live realmente muito bacana, a gente está atingindo 1 hora já de transmissão aqui, já já o Instagram vai fechar. Agradeço todo mundo que participou, que entrou aqui, o Luan Amaral também entrou, um abraço para você, Luan. Pessoal da CBN, da Rádio CBN de Ribeirão Preto acompanhando. 20 segundos para a gente encerrar, então eu vou fechar a live aqui, vai ficar salva. Muito obrigado para você que acompanhou. Quinta que vem tem mais e com um convidado especialíssimo que a gente vai anunciar. Valeu, pessoal!